Boa tarde a todos. Então, nós estamos por fazer o relatório do quadrimestre da gestão de saúde. Hoje, então, temos aqui presente o coordenador geral da saúde, o Diego Carlotto, mas os vereadores Valmor da Rocha, Jair, Sautier e Anne Baldasso. Então, a partir de agora, abrimos também pelo Facebook da Câmara. Então, tem a palavra o coordenador Diego Carlotto. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, vereadores. Então, eu estou aqui para apresentar o nosso relatório do quadrimestral de gestão de saúde do município, do segundo quadrimestre. Esse relatório de gestão está no site da Prefeitura, ele está completo lá, e eu vou apresentar um resumo dos acontecimentos da Secretaria, e caso alguma dúvida, vocês podem interromper aí, tá bom? No nosso relatório, então, os assuntos mais importantes nesse quadrimestre, então, algumas notícias que estão no site da Prefeitura, que é a questão das vacinação de pessoas com comorbidades. Isso aconteceu lá em maio. O recolhimento do Bota Fora, que foi feito também lá em maio. Então, eu vou falar alguns assuntos que foram de extrema importância para a Secretaria de Saúde, e depois eu venho com as numerações de contratos e outros itens aí para vocês. Falamos também da febre amarela, falamos que a gente recebeu 3 câmaras frias de refrigeração do governo do estado, vacinação para profissionais da área da educação, cuidados do câncer de boca. Banco de Sangue realiza a campanha de doação de sangue. Isso acontece mensalmente na Secretaria, em algumas ações com o Banco de Sangue em Caxias do Sul. Falamos um pouco do tabaco, Dia Mundial Sem Tabaco. Também teve a segunda etapa da campanha de vacinação da influenza, da H1N1. Teve a Conferência Municipal de Saúde de Carlos Barbosa, a mudança de horário das salas de vacinas lá da Secretaria de Saúde, curso gratuito para gestantes. Tivemos também a influência da terceira etapa da campanha de vacinação da H1N1. Também esse quadrimestre falamos muito da campanha de vacinação na questão do Covid. Então, vocês acompanharam o que estava acontecendo dentro da Secretaria. Então, as pessoas querendo se vacinar e poucas doses. Depois, agora, nesse último mês, conseguiu dar uma... a gente conseguiu sanar, e então o pessoal agora está muito mais tranquilo também na questão das internações, né? E então isso foi muito importante para a Secretaria, porque o problema deles é o nosso problema também. A gente não conseguir fazer com que todo mundo fizesse a vacinação era complicado, assim. Então, divulgação, enfermeiros, atendimentos de médicos, então muito desgastante, né? E, inclusive para os profissionais de saúde. Fizemos outras campanhas de doação de sangue, alerta da dengue, fizemos em junho. Consulta pública aqui na área da saúde que fizemos também em julho da conferência, da meta dos próximos 4 anos, 2022 a 2025. Mais campanha de vacinação. Secretaria de Saúde realiza a testagem de hepatite. Falamos de novo de testes dos Covid, testes rápidos, ações que a gente fez dentro do município em alguns lugares, também que foi levantado aqui, né? Enfim, Agosto Dourado, iniciativa do aleitamento materno. Depois fizemos mais um Bota Fora, 400 itens recolhidos nessa campanha. Mais ou menos é isso aí. Se vocês quiserem passar ali até a página
na página 10 agora, porque isso são alguns assuntos gerais que estavam na mídia do que aconteceu nesse quadrimestre da Secretaria de Saúde. A gente fala um pouco, assim, e como é a minha primeira apresentação desse relatório, eu apresentei também no Conselho de Saúde, então se falava muito dos profissionais que estão trabalhando em regime próprio do município e em regime geral, totalizando hoje 116 funcionários, que é naquele quadrimestre, que até comparando com os anos anteriores, então a gente está com um pouco menos de funcionários. A produção aqui, então eu vou só aumentar aqui a minha tela para mostrar para vocês os números de atendimentos na atenção básica, média complexidade e alta complexidade do município. Aqui fala um pouco dos serviços que a gente presta para a comunidade, tá? No segundo quadrimestre tivemos atenção básica, que são os procedimentos de enfermagem, pediatria, toda a atenção básica do município que gera algum atendimento, a gente coloca aqui para vocês olharem. Então, no segundo quadrimestre, teve 27 mil atendimentos na atenção básica, 25, eu estou arredondando ali para vocês, 25 mil atendimentos em média complexidade, 182 de alta complexidade e 2 mil que não se aplica. Esses 2 mil atendimentos que não se aplica é numa área da vigilância que a gente acaba não conseguindo colocar na atenção básica, média e alta complexidade. Aqui também a gente consegue fazer um comparativo com 2020, né? Então, para vocês, tem aqui uma série histórica de 2015 até 2020, nesses atendimentos. Então, depois, se quiser dar uma olhada nesses números, 2020, por exemplo, no segundo quadrimestre, tivemos 32 atendimentos na atenção básica, 33 mil atendimentos na média complexidade e 359 na alta complexidade. Então, são números expressivos nesses atendimentos de um quadrimestre. Se a gente for botar numa balança, mais de 60 mil atendimentos no município no quadrimestre, é 15 mil atendimentos mês, que acontecem em todo tipo de situação, internação, cirurgias de alta complexidade, atendimentos de farmácia, atendimentos de consultas. Então, é um número expressivo no município. Vamos falar um pouco aqui, então, na questão, pode passar um pouquinho ali, na questão de atendimentos odontológicos, e também é uma questão, lembrando também para vocês que no segundo quadrimestre tivemos restrições do Covid, então a gente não conseguia fazer todos os atendimentos possíveis, tanto na questão de atendimentos em hospitais e também na questão do odonto, ficou atendimentos restritos, demandas represadas, né? Então, isso é importante também frisar aí para vocês. Nos atendimentos odontológicos, o que a gente consegue identificar, e vocês vão ver que no primeiro quadrimestre o que se mais fez foi uma raspagem e restaurações, estava em torno de 659, 355 atendimentos e já no segundo quadrimestre ele quase dobrou esse número por causa da questão do Covid. Então aqui tem vários outros atendimentos na odontologia. Para ter uma ideia, nós tivemos no primeiro quadrimestre a questão odontológica teve 3 mil atendimentos e no segundo quadrimestre 7.400 atendimentos. Também é importante na parte odontológica, já que a gente está falando que também está acontecendo, a gente está fazendo um levantamento para passar depois para vocês as desistências desses atendimentos que o pessoal marca e acaba não indo, né, nas consultas, tanto na atenção básica, e a gente tem uma dificuldade enorme para conseguir alguma consulta, tanto na especialidade como na consulta clínica, consulta de gineco, na pediatria, e existe muita
o pessoal não desmarca e a gente acaba perdendo essas consultas, né? Porque a gente tem um horário agendado para esses pacientes, então a gente acaba. Para ter uma ideia, de ontem para hoje, mais de 15 consultas na odonto foram canceladas. Então, quando o pessoal reclama para vocês nessas questões, tem uma série de outras questões que envolvem o atendimento de uma demanda que o pessoal não vai, então dificulta muito o nosso trabalho em relação a isso. Exames laboratoriais, então, vou passar ali um pouco. Hoje a gente tem os 3 laboratórios do município que atendem. No primeiro quadrimestre foram 25 mil atendimentos e no segundo quadrimestre 32 mil exames de laboratório realizados. Também aqui começa a aumentar e vocês podem ter certeza que no quadrimestre seguinte vai aumentar um pouco mais, também por causa da questão do Covid. O investimento ali nos laboratórios é em torno no segundo quadrimestre, R$170 mil em exames laboratoriais. Lembrando que esses contratos desses exames são tabela SUS, que é uma tabela que não se aumenta já faz mais ou menos mais de 15 anos, eu acho, que não tem um reajuste até mais tempo, não me recordo agora. Então, os laboratórios do município continuam trabalhando com uma tabela SUS que é de extrema importância para o município de Carlos Barbosa. Isso já tem um bom tempo acontecendo. Aqui uma outra questão é assistência farmacêutica. A gente consegue identificar aqui total de unidades distribuídas no primeiro quadrimestre foram quase 2 milhões de medicamentos e no segundo quadrimestre 2 milhões e 339 medicamentos. Acredito que a gente está com não tem muita falta de medicamento, a não ser de questões judiciais via Estado, questões municipais. A gente está fazendo uma nova compra agora também de medicamento. Foi feita uma compra no começo do ano e agora está realizar uma nova compra. Em média, por mês, em média foram atendidos 5 mil usuários do serviço. Isso, os 5 mil usuários, é 5 mil pessoas que passaram em média por mês na farmácia do município. Aqui tem uma série histórica de questões judiciais desde 2013, para vocês terem uma ideia. Nós tínhamos em 2013 quase 81 ações judiciais e nos últimos 4 anos, 2018, 19, 20, 21, tivemos uma redução na questão judicial de medicamentos. O que também questão jurídica está muito forte nessas questões, então é importante vocês saberem. Então eu vou falar um pouco no atendimento da urgência e emergência do SAMU. Tínhamos em média também isso por causa do Covid também. Tivemos um aumento expressivo. 2019, para vocês terem uma ideia, o SAMU atendeu 329 pessoas, em 2020 510 e 2021 já nesse quadrimestre, do primeiro e do segundo, 420 atendimentos. Então é um atendimento também expressivo, aumentamos muito esses atendimentos, também por conta do Covid. Abaixo aqui eu falo um pouquinho dos transportes do município, transportes que são passageiros que vão nos nossos locais pactuados, que Porto Alegre, Bento, Caxias, Nova Prata, Erechim, atendimentos diversos no município. No primeiro quadrimestre, agendamentos de saída de veículos foram 925 e no segundo quadrimestre quase 1.100 atendimentos, saídas dos veículos. Passagens de ida e volta, no primeiro quadrimestre deu em torno de uns 4.500 e no segundo quadrimestre quase 6.500 idas nossos veículos na rua. Essa é uma questão agora falando um pouquinho na traumato-ortopedia.
essa é uma questão que precisamos olhar para isso, porque são pacientes que precisam de alta complexidade na ortopedia, que são próteses de joelho, próteses de quadril, cirurgias de coluna. Sabemos que as cirurgias de coluna não é 100% de garantia na resolução do problema do paciente, mas precisamos olhar sim a questão que hoje a gente tem, o município tem uma lista de espera gigantesca nessa área, e os encaminhamentos, além de cirurgias caras, são poucos encaminhamentos mesmo que a gente tem direito. Está entrando uma questão com a CIR, que nos regula, também um convênio com Farroupilha para algumas cirurgias, que nos dá uma garantia de melhor acesso, mas também com um valor investido muito alto. Então, é uma questão que tem que ser olhado isso com carinho, por vocês também. E quando vem alguém com uma situação que não consegue nem caminhar, e a gente sabe que às vezes a gente tem uma cirurgia por ano, uma complexidade inadmissível, né? Então, mais uma vez o município vai ter que arcar com despesas que não tem pactuado, né? Então é complicado. Aqui no Centro Radiológico Municipal, fizemos, como são contratos firmados com uma quantidade já há um bom tempo de exames, então não muda muito dos quadrimestres, né? Tivemos quase, no segundo quadrimestre, mais de 1.000 raios-x realizados dentro do município e mais ou menos umas 300 mamografias. Estamos com uma campanha agora no mês de outubro, que a gente vai fazer uma campanha nas questões de consultas de gineco e nas questões de mamografia, para aumentar esse número de pessoas com uma idade de 30 a 55 anos, que a gente consiga incentivar a população feminina em conseguir fazer esses exames, para ter um diagnóstico precoce caso aconteça alguma coisa na questão da mama. Então isso aqui também é importante fazer uma divulgação, e as pessoas que não fizeram a sua mama no tempo correto, que procurem um posto de saúde, que a gente não tem falta desses exames, então a gente consegue, a pessoa tendo a requisição vai direto no serviço, não precisa nem passar para a nossa autorização, então já facilita o acesso. Então é importante divulgar isso para vocês. Na questão da clínica do homem, consultas urológicas também, então ele não vai mudar de quadrimestre para o outro, porque o contrato também é terceiro, né? Então tivemos 426 atendimentos na clínica do homem, segundo quadrimestre, totalizando nesse ano, por enquanto, quase 850 consultas. Centro de Fisioterapia e Clínica da Dor aqui do município. Vocês vão ver ali que atendimentos na questão de fisioterapia aumentou de 1.000 atendimentos no primeiro quadrimestre para 1.400. Isso também em resolução a um funcionário novo na questão de fisioterapia. Também existe uma demanda reprimida nesse setor. E também por causa do Covid, a gente está tentando fazer todos os atendimentos pós-Covid nas questões de fisioterapia também. Atendimentos na clínica da visão, continua igual, 644, então não mudou muito de um quadrimestre para o outro. Atendimentos médicos básicos são clínico geral, gineco e pediatria. Tivemos no primeiro quadrimestre 26.000 atendimentos e no segundo quadrimestre 24.000 atendimentos. Aqui teve uma diminuição nas consultas de gineco e pediatria, licença maternidade, licença saúde, então estamos tentando fazer agora no mês de outubro também um aumento nessas consultas de gineco e obstetrícia. A gente está tentando algumas alternativas, inclusive passar para a Câmara de Vereadores uma lei que irá aí para vocês contratações de alguns profissionais para nos atender essas demandas, já que esse ano tivemos uma dificuldade de fazer contratações via município, né, por causa da lei federal. Atendimentos de enfermagem, aqui um aumento, vou dar um número só dos dois maiores atendimentos aqui, que é a escuta inicial, que é a orientação
acolhimento e pressão, tivemos um aumento de muito alto, né, nesse quadrimestre, porque começamos a fazer um atendimento diferenciado nas consultas clínicas. Então, hoje a gente tem o plantão na clínica, no posto de saúde, que é o plantão das urgências, e as questões de consultas agendadas. Então, nas consultas agendadas não se fazia uma triagem, não se verificava a pressão, e hoje a gente retomou esse serviço. Então, a gente aumentou de 4.000 a averição de pressão, por exemplo, de 3.400 a averição passou para 8.400, um aumento significativo nesse quesito, e na orientação inicial, no acolhimento, de 4.000 atendimentos para 9.000 atendimentos. Aumentamos do primeiro quadrimestre para o segundo de 16.000 atendimentos para 22.000 atendimentos. Também tem um número alto aqui. Serviços especializados. Aqui a gente fala um pouquinho das consultas dos especialistas, de angiologista, cardio, dermato, tudo que não é consulta básica, tudo que precisa uma especialidade, a gente consegue trabalhar aqui. O número continua o mesmo do primeiro quadrimestre, em torno de 2.000 atendimentos. Também estamos com uma solicitação de uma mudança na estrutura dos serviços especializados. A gente tem uma demanda em algumas consultas crônicas dentro da secretaria há muito tempo, que é neurologista, cardiologista, endócrino, traumato. São consultas que a pessoa vai, não melhora e retorna, tem vários retornos e a gente não consegue suprir com toda a demanda. Então, nessa nova formato aí que a gente está montando também para uma nova licitação, nossa tendência é que essas consultas que têm uma média de 6, 7 meses de lista de espera, que passe no máximo a 30 dias, não aumentando o recurso municipal. Então, a gente conseguiu fazer um equilíbrio nessas contas, um aumento de consultas nessa área, e para vocês terem uma ideia, de 17 especialidades, a gente passa a ter 34 especialidades nesse requisito aqui. Também vai dar um suporte gigantesco aqui nessas questões, que é crônico, né? Não é... Eu trabalhei em 2006, a gente tinha esse problema. É muita demanda, né? É muito atendimento. As questões dos exames especializados, aumentamos de 1.500 para 1.800, que são exames de colonoscopia, tomografia, laboratório, endoscopias, exames gerais assim feitos pelo município. A questão da produção hospitalar, vocês também vão, por exemplo, aqui eu vou pegar questões de internações cirúrgicas, né? Primeiro quadrimestre ali no Hospital São Roque, foi realizado 136 internações cirúrgicas e 223 internações clínicas. Nesse quadrimestre, a gente não tem as informações de agosto aqui nesse relatório, que é um relatório que vem do Ministério. A gente já fez 177 cirurgias no segundo quadrimestre, retomando as cirurgias que estavam represadas ali no hospital por conta do Covid. E então conseguimos aumentar de 136 para 177, ainda faltando o número de agosto. E nas internações clínicas, também faltando no mês de agosto, a gente conseguiu fazer as mesmas internações do primeiro quadrimestre para o segundo. Internações, na realidade, não é um número que a gente nos agrada, porque, na realidade, quem está internado não está legal, né? Mas a questão da internação cirúrgica, por exemplo, a gente sabe que tem muitas cirurgias de urgência, mas tem todos aqueles casos de cirurgias eletivas que estavam represadas desde o ano passado por conta do Covid. Hoje, então, para vocês terem uma ideia, um custo médio de internação no município de Carlos Barbosa em 2013, mesmo essa tabela não aumentando de valores
há muito tempo, que é uma tabela SUS, se gastava em torno de R$480 por internação. E hoje, então, a média do valor da internação passa a R$800. Então, para ser o índice aqui que conta, né, a complexidade das internações também tem a conta do Covid, diagnósticos melhores nessas internações e com os valores SUS, né, sem o valor aqui, a complementação do município ou outro tipo de recurso. Internações de pacientes do SUS de Carlos Barbosa em outros municípios, por exemplo, uma alta complexidade, ou vai para Porto Alegre, ou Caxias, a média lá em 2013 era R$1.080, porque são internações com complexidades diferentes. Em 2021 passou a quase R$2.000. Então vocês podem ter uma ideia aqui que é um padrão meio que acontece ao longo do tempo. Internações via município, internações nas nossas pactuações. Vamos falar um pouquinho desse segundo quadrimestre do enfrentamento à pandemia Covid. A gente falou no segundo quadrimestre, doses aplicadas no município foram quase 32.000 doses aplicadas, de 30.000 habitantes, né? A primeira dose nesse segundo quadrimestre foi em torno de 65% e a segunda dose tinha sido 34%. Esse número, com certeza, aí vai chegar bem próximo a 80%, segundo quadrimestre, que é importante, e também tem muita gente que não quer vacinar, mas aí é uma preocupação também do município, porque a gente sabe internações dessa complexidade do Covid, tem muitas complicações pós, né? Então a gente fica muito preocupado, se acontecer mais um surto, se acontecer, como nós vamos reagir, né? O pessoal que não se faz a vacinação e deixa o povo, tem os seus familiares ou seus amigos com esse problema, né? Porque é uma questão que a gente tem que olhar para isso. Situação atual dos casos, isso também falando para vocês que é do segundo quadrimestre, a gente tinha 53 óbitos, 4.359 recuperados. Acredito que não teve aumento nesse número agora, continua com esse número, eu não consigo saber agora de cabeça, mas tivemos não tivemos um aumento mais nesses casos, que é internações no hospital, que é muito importante aí para nós também. Mais abaixo, assim, a gente fala um pouquinho também das questões de idades ali, confirmados, curados por faixa etária e sexo, que se vocês quiserem dar uma olhada, e óbitos faixa etária, para vocês terem uma ideia quem é que foi o mais problemático nessa questão aqui. Ali abaixo foi um pedido, acredito que tenha sido um pedido do Conselho de Saúde, que a gente consiga colocar ali todos os nossos fornecedores de serviços dentro da Secretaria de Saúde. Então aqui tem valores empenhados, valores liquidados, valores que foram pagos já do município para vários tipos de contratos, são mais de 80 contratos. Então aqui está especificado todo tipo de serviço que é feito, quem é o nosso fornecedor e o número do contrato, que também vocês têm na transparência, vocês conseguem esses números, mas aqui fica mais detalhado assim para vocês terem uma noção de custo desses serviços aí. Eu estou passando assim, aí depois se quiserem ver algum contrato específico, a gente pode falar também. Programa Anual da Saúde, então, indicadores municipais. Das 30, eu vou falar um pouquinho ali dos indicadores, tá? Das 30 metas propostas no Programa Anual de Saúde 2021, 9 estão com o objetivo 1, que é a garantia do acesso à população dos serviços mediante a manutenção
e aprimoramento da política da atenção básica. É isso que eu falo para vocês, que a gente vem tentando trabalhar na secretaria, que é de suma importância a gente voltar a atenção básica dentro do município, que é onde que a gente consegue ter um recurso maior, com maior qualidade e atender a população geral do município muito mais do que a gente cuidar de uma atenção especializada, né? Se a gente cuidar muito dessas questões de atenção básica, que é o princípio do SUS, o princípio do município, a gente vai conseguir investir em saúde muito mais do que hoje a gente gasta assim com custos desnecessários, necessários para atender a população depois que está doente. E quando a gente olhar para a atenção básica, a gente vai tentar fazer uma medicina preventiva, muito mais do que uma medicina curativa, né? E que aí a gente tem um recurso infinito aí para melhorar esse serviço aí. Aqui a gente fala um pouquinho também dessas metas. Eu vou falar por cima, assim, as metas, assim, se vocês quiserem falar um pouco se a meta foi atingida ou não, que é modernização no acolhimento dos pacientes do pronto atendimento. Daí eu falei para vocês o que a gente está fazendo, né, esse ano. Metas de atendimentos ambulatoriais, ter espaço físico, profissionais, isso tudo a gente vem fazendo, e isso gestões anteriores vinham fazendo também, então é um atendimento básico nosso dentro da Secretaria de Saúde. Programa Municipal de Prevenção do Câncer de Pele, ele continua com atendimento dermatológico, a gente conseguiu atingir a meta. Melhor em Casa. Esse Melhor em Casa é manter, então, material de distribuição gratuita para a população que precisa, curativo, medicamento, orientação e atendimentos domiciliares eventuais. Aqui a gente está com uma proposta também para o ano que vem, fazer atendimentos domiciliares com uma equipe multidisciplinar, não só fazer um atendimento médico, né, mas sim tentar fazer um atendimento muito mais especializado, pensando no paciente. Hoje a gente faz, não é um trabalho muito forte dentro da secretaria, porque a gente acaba tendo uma demanda muito alta para esses atendimentos também. Doação de voluntariado de sangue, órgãos e medula, a gente vem fazendo. A meta foi 100%. Criar grupos de prevenção da violência infantil, isso se encontra dentro do município. Manter plantão pediátrico diurno, lembrando que essas metas são ainda governos passados, né? Então, lembrando que a gente não extinguiu nenhum serviço, na realidade a gente está tentando manter todos os serviços e melhorar, então acredito que o intuito nosso é esse, é tentar melhorar de forma gradativa essas situações e tentar fazer com que o paciente sofra menos e que tenha menos burocracia possível para esses atendimentos. Disponibilizar o profissional na área de enfermagem para atendimentos nas escolas municipais. A gente faz isso, apesar de um 2020 e 2021 muito difícil nas questões escolares também, que fechou e sem saber muito como fazer, como agir nessas questões, mas a gente acaba fazendo. Aqui é manter e ampliar o programa de próteses dentárias. Aqui, na realidade, esse ano não foi feito esse trabalho. Estamos também apresentando o projeto de lei para contratação, não é projeto de lei, né? A lei para contratação de 2 dentistas, 2 auxiliares de saúde bucal, que vai vir para vocês também, para começar esse atendimento de próteses, lembrando que esse atendimento acontecia e no final de dezembro de 2020, quem fazia as próteses para o município acabou não querendo mais realizar por causa de valores do contrato. Então ela aceitou a licitação, depois ela parou e o município ficou sem esse atendimento. Mas que estamos retomando esse assunto, fazendo uma licitação com um material
um pouco melhor. A gente pediu auxílio aos dentistas do município para tentar fazer com que esse serviço seja um pouco mais eficaz, sem quebra de prótese, que a gente tinha muita reclamação também em relação a isso. E vocês devem receber isso também, né? Tratamento de canal dentro do centro de saúde, isso continua. Transporte qualificado para pacientes, vamos fazendo atendimento. Clínica do homem, não mudamos nada, estado 100%. Manter sempre atualizada a frota de veículos. A frota de veículos do município, a gente já passou para... tem uma frota muito antiga, muita quilometragem, a gente está tentando arrumar recursos para conseguir comprar alguns outros veículos, troca desses e substituir essa frota antiga. Manter o atendimento no Centro Municipal de Atendimento Psicossocial, CEMAPS. Isso tudo a gente acabou fazendo e acaba fazendo já há um bom tempo, né? Manter e qualificar o convênio com o Hospital São Roque. Estudar a integração dos serviços de SAMU e bombeiros. Isso é um estudo que ainda está sendo feito pelo município, dentro da secretaria. Manter o atendimento qualificado em saúde mental, ampliando dispositivos de tratamento e acompanhamento de pacientes. A meta nossa era manter grupos, oficinas, área de apoio, projetos de prevenção. Continuamos fazendo todo esse serviço. No objeto 3 desses projetos aqui é assistência farmacêutica no âmbito do SUS. Também descarte e uso consciente de medicamentos. Continuamos com o programa dentro da farmácia do município. Farmácia solidária, que é... Isso não desenvolveu ainda muito essa questão, porque são medicamentos doados pelos pacientes, pelos munícipes, e acaba retornando para a secretaria, e aí a secretaria faz a própria doação, mas tem que ter uma farmácia solidária, não é tão simples assim. Eu acho que antigamente já passou alguma questão na Câmara de Vereadores e me parece que não foi à frente, né? Não sei se foi aprovado na época, mas estamos tentando trabalhar isso também para os próximos anos. No objetivo 4, então, que é a promoção das ações da vigilância em saúde, continuamos mantendo a meta. Manutenção do programa municipal Bota Fora, prevenção contra os vetores, continuar apoiando a BAPA, que a gente está fazendo também, e contratos e objetos de agosto do quadrimestre. Os objetivos, então, objetivo 5 ali, é manter no centro de saúde a marcação de consultas eletivas online via internet, a gente continua. Criar programa de capacitação permanente aos servidores. Isso a gente começamos a retomar esses assuntos agora que voltou também questões de treinamentos para fora do município. Fazia muito online, né, mas com a demanda de atendimentos feito por uma equipe técnica, que é uma parte que precisa mais, que é enfermeiro e médico, botar eles em capacitação nesse momento é injusto, né, porque vai acontecer final de semana, de noite, e aí exausto no trabalho, então a gente está tendo um cuidado, né, para não prejudicar eles também. Essas são umas questões mais pontuais, né, do que as metas que a gente falou para vocês desse quadrimestre. Também teve uma meta, então, da pandemia do Covid, então, graças a Deus, a gente conseguiu ter contratação de pessoal, manutenção da estrutura física, apoio com o hospital, materiais de consumo, medicamentos distribuídos para a população, vacinação, educação e conscientização da população. Isso tudo a gente acabou fazendo de uma hora para outra, né? Então, é uma meta desafiadora. Isso aconteceu desde 2020, então todo mundo pego de surpresa, mas graças a Deus estamos no caminho aí que acredito que o ano que vem a gente consiga uma terceira dose, fazendo com que a população tenha cuidado.
e a gente consegue retomar isso bem. Aqui no objetivo 6, a gente fala de ampliar a farmácia municipal, manter a clínica das especialidades, está fazendo, manter a clínica da visão, e são esses 3 na questão de melhoria, isso tudo a gente está fazendo. Aqui, em relação aos recursos municipais, é aquela... Se quiserem abrir aquela tela do resumo... Então, eu vou deixar as 2 telas aqui. Esse é o resumo geral, então, dos investimentos do segundo quadrimestre do município. Receitas realizadas nesse quadrimestre foram de 9.892.000 e despesas realizadas 8.780.000. Sabendo que é um recurso municipal, esses 8.780.000 foram gastos até liquidados, né? Contas liquidadas, 7 milhões recurso municipal, 1.154.000 recurso federal e 600.000 recurso estadual nesse quadrimestre. Pela lei lá, a lei 141/2012, que é para o investimento de 15% na saúde, hoje com as questões de despesas realizadas estamos com 13,71%. Lembrando que aqui tem um aumento de receita nesse quadrimestre por causa de receitas de IPTU, outros tipos de receita. Então essas 15%, 16% a gente vai atingir, já deve ter atingido agora, não estou com os números atualizados. E ele fica com os contratos novos de prótese, médicos novos, bem nova com dentistas, auxiliares bucais, próteses, consultas especializadas, aumento de demanda nas questões de exames, aumento de demanda no hospital de atendimento e cirurgias. Esse número vai ultrapassar o que a lei prevê. E abaixo a gente fala um pouquinho também da programação anual de saúde, o status, se a gente atingiu ou não atingiu as metas. Foi o que eu falei agora para vocês até o momento. Pessoal, eu acredito que da minha parte é isso. É um resumo, na realidade, do que aconteceu no segundo quadrimestre. Fico à disposição de vocês, enfim, o que vocês precisarem. Se está bom essa apresentação, se precisam de mais alguma coisa, estou à disposição. Não sei como é que funciona agora, seu Enio. E agora passa a fazer os questionamentos. Não sei se algum vereador gostaria de fazer questionamento. O vereador Valmor. Vereador Ariane. Vereador Jair. Então, vamos começar o questionamento do vereador Valmor. A presença, um questionamento que eu gostaria de fazer, ou uma pergunta, se for possível, né? Primeiro, o quanto ajudou a população de Carlos Barbosa as consultas que nós temos agora na parte noturna, no Hospital São Roque, que é algo que a população, sabe? Eu gostaria de saber, porque não é só minha opinião, né? Eu achei sensacional, eu achei muito boa essa passada para lá, né? A partir da meia-noite para o hospital. Então eu gostaria de saber o quanto veio beneficiar e o quanto veio nos ajudar o nosso posto de saúde. Outra coisa que eu gostaria que você me respondesse também, se foi extinto algum tipo de atendimento no hospital, no nosso posto de saúde, se algum profissional está em falta, como é que está o nosso atendimento no nosso posto de saúde. Se alguma coisa foi extinta, que muitas vezes nessa casa é comentado, né, de ter sido extinto aquilo, algo, mas eu sei que agora você pode nos esclarecer aqui na presença do Enio, que representa o presidente, a vereadora Ariane, Jair, e na minha presença. Eu gostaria de saber
como estão os nossos atendimentos? Então, na questão do hospital, a gente sabe que teve muita polêmica na questão de fechamento do posto da meia-noite às 6. Na realidade, tem um histórico, isso há muito tempo, tem um recurso destinado municipal nesse serviço, esse atendimento era muito alto pela demanda que se acontecia. Então, o município fez o quê? Fora a questão de recurso, se gastava esse atendimento dentro da Secretaria de Saúde para atender 3, 4, 5 pacientes, era em torno de R$90 mil mês. Um repasse do hospital foi para R$35. Qual o benefício? Hoje não passa mais no posto, porque geralmente a gente sabe que acontece a urgência no atendimento. Então, quando você está em casa, passando no posto de saúde, o posto de saúde é uma atenção básica, a gente sempre fala isso. Quando a gente fala em atenção básica, a gente tem que olhar o que é feito na atenção básica. O posto não é um centro de urgência. É claro que tem um médico lá, que se tu for atendido, se tu estiver mal, se tu estiver lá, tu vai ser atendido, mas a nossa referência hoje de uma atenção especializada, de média complexidade, é o hospital. Então, esses atendimentos de urgência, ele acaba gerando um conforto, não só financeiro, porque se tivesse que gastar um pouco mais para atender melhor a população, a gente faria. Mas isso faz com que o paciente vá direto para o hospital, ele é atendido. Hoje o hospital a gente não teve mais nenhuma reclamação, a gente não tem reclamação em relação a isso, e a gente pode ter certeza que se tivesse discussão o paciente reclamando, o pessoal falando por aí, a gente ia olhar para isso. Mas não fazia muito sentido quando a gente olha em atenção básica. Hoje, qualquer centro municipal de saúde, hoje em unidades básicas de saúde, esse tipo de serviço que a gente presta hoje no município, que é uma centralização, ele não existe, né, para atenção básica. A gente tem que pensar muito na atenção primária, médico da família, fazer o cuidado no interior, fazer o cuidado nos bairros onde tu precisa mais, não fazer a população ir num centro de saúde com milhões de atendimentos lá e depois não receber o atendimento necessário, né? Então, esse é o primeiro ponto para falar para o senhor, seu Valmor, é a questão que não só a parte financeira, mas sim uma ajuda com o paciente que vai direto para o hospital. Na segunda questão que o senhor me perguntou foi nas questões de atendimento, se a gente parou de prestar algum serviço nesse quadrimestre, por exemplo. A nossa única problema foi na questão de próteses dentárias, que a gente está sem o profissional e sem as próteses por motivo que a gente tinha uma dificuldade e o encerramento do contrato a pedido do contratante, não foi a pedido da secretaria, e a gente está retomando já uma nova licitação. Os outros serviços a gente também a gente sabe, então, que quando a gente tirou a clínica das especialidades lá, o pessoal já também tinha falado, vocês vão perder serviço, vocês pararam de... Não foi tirado nenhum serviço, inclusive a gente aumentou vários contratos, aumentando o serviço. O que a gente deixou de fazer era que a gente está olhando, então, contratos menores, que são contratos nas especialidades e consultas, mas que não foi encerrado nenhum, só foi readaptado para melhor atender nessa nova licitação. Mas nenhum contrato foi extinguido, que a gente perdeu o serviço. Fora o prótese que foi da contratante ali. Era isso, vereador Valmor? Então, na verdade, nós tivemos muitos ganhos, né, com a população, porque com a ida das consultas após a meia-noite para o hospital, a gente ganhou um melhor atendimento e tivemos até financeiramente ganhos. Não é o que se quer é gastar mais, se for possível, pelo que eu ouvi de você, e ter melhoras, né? Na realidade, a gente quer gastar aquilo que se deve gastar. Aquilo que se precisa, pode gastar, né? Se precisa gastar. Se fosse possível, se precisasse gastar mais, gastaria mais para dar um ótimo atendimento para a população. Isso. É isso que eu entendi, né? É isso aí. Só uma outra coisa que
não sei se eu posso perguntar, é bem rapidinha. Pode perguntar. Você falou que a gente tem uma cirurgia de alta complexidade que é por ano, né? Que é aquela de coluna, de quadris, né? Infelizmente, como é triste, né? A gente ouvir que você também se sente triste em passar isso pra gente. Que muita gente, às vezes, a gente é questionado porque o posto, mas não é uma coisa do posto. Seja agora ou era antes também, é algo que foge da alçada, né, de vocês, pelo que eu entendo, né? Ele é um recurso, hoje até tu vai nos planos de saúde, para tu conseguir uma cirurgia de prótese, tu passa por várias avaliações. Cirurgias de coluna hoje, a gente sabe que não é uma prática que se deve fazer antes de ter um tratamento adequado, então a cirurgia é a última parte que tem que se fazer, e não é, a não ser que tenha um investimento muito alto nesses procedimentos de alta complexidade, mas você pensa que o que a gente fizer para 90 pessoas, a gente pode fazer para 9.000 pessoas, né? Então a gente tem que ter um cuidado de como a gente age com essas questões. E esses contratos são pactuações, né? A gente não tem alta complexidade no município. Quando é alta complexidade, a gente infelizmente tem que mandar para as referências, e aí é um caos, né? Obrigado, Almor. Então, agora o vereador Jair. Aquela faixa etária de adolescente, sim. De criança, eu posso depois passar para o senhor, mas a princípio não tenho nada em relação a isso. Mas do adolescente, de menores de 12 a 18, está sendo... Inclusive, amanhã tem vacinação dessa faixa etária. Sim, já está sendo feito. É que só para complementar a pergunta do Jair, é que essa de faixa etária não depende do município. Essa vem do Estado, vem a nível nacional, na Organização Mundial da Saúde. É eles que determinam, pelo que eu entendi, isso aí, eles que perfeito. determinam a faixa etária das pessoas. Acho que é isso, né? É isso aí, perfeito. Vereadora Ariane. Diego, primeiro, obrigado pelos esclarecimentos. Obrigado. Eu queria colocar 3 situações aí do que tu comentaste 2 e uma é por conta. Existe alguma coisa que a gente possa fazer a nível de Câmara de Vereadores para essas pessoas que marcam as consultas e não vão? Porque esse assunto já passou aqui e inclusive foi mostrada uma mesa cheia de pessoas, de consultas que as pessoas deixaram de fazer. Não existe assim a possibilidade, eu marquei, eu não fui. Se não tiver uma justificativa, essa pessoa passar para o final da fila, algum tipo de punição, existe ou não? Segundo questionamento, o município pensa em criar o passaporte da vacina, para mim entrar nos lugares fechados, ter a obrigatoriedade de apresentar a carteirinha de vacina. Por exemplo, hoje, não a nível de Barbosa que não tem, mas estádio de futebol está exigindo. Para mim assistir um jogo hoje, eu vou comprar ingresso, eu tenho que apresentar minha carteira de vacinação. Por quê? A pessoa que não faz a vacina, ela tem que ter na cabeça dela que ela deveria ficar dentro de casa, então. Porque ela pode ser uma transmissora. Eu fiz as vacinas, aqui nós todos fizemos as vacinas no nosso respectivo momento. Então, se a pessoa não faz vacina, ela teria que ter consciência que ela teria que ficar em casa e não estar na rua. Então, não sei se em algum momento o município pensa, por exemplo, nós aqui na Câmara de Vereadores, as pessoas vão poder entrar aqui se tiverem a sua carteira de vacinação com as 2 doses. Agora, a faixa etária até 18 anos, a maioria já tem a 2ª dose. Então, eu não sei, teria que repensar. E o terceiro assunto não foi falado aqui, mas ontem a vereadora Lucilene comentou que estava tendo algum problema no sistema online para agendar as consultas. Tu sabe dizer se está tendo algum problema com a internet, alguma coisa assim? Obrigada. Vamos falar da
A primeira pergunta era da... As pessoas que marcam as consultas certo. e não comparecem. Então, a gente já tá falando com o jurídico em relação a isso, mas penalizar é muito forte uma questão quando a gente fala da nossa população, né? Existe sim uma questão de exames, a pessoa perdendo a vez que foi avisada e não foi fazer, a gente passa ele para o último da lista. O que tem muita reclamação que o pessoal sempre vem falando, né? Vocês não ligaram para nós, então tem sempre uma questão, porque vocês não nos avisaram um dia antes, né? Isso tudo na realidade não funciona mais dessa maneira. Hoje a gente já está tentando avisar com antecedência, a gente está tentando marcar via WhatsApp para deixar registrado. E então assim, a gente está tentando agora colher mais informações. A gente conseguiu ter um tempo agora para ver quem são essas pessoas. A gente vai estar entrando em contato com essas pessoas e pedindo o porquê daquilo, né? Então a gente precisa primeiro fazer uma questão, um diagnóstico e educar, sabendo que quanto a gente está perdendo com esse dinheiro. A gente está pagando, para você ter uma ideia, a gente paga hora extra para profissionais, por exemplo, dentista, para nos atender lá, porque a gente está reabrindo os postos do interior, para tentar atender em Santa Luísa, Forromeco, Santo Antônio, Arco Verde já tem, os 5, e a gente bota a hora extra para esses profissionais, que a gente tem pouco, e aí quando ele volta para o seu lugar de atendimento, que é no posto, tem 7, 8 faltas. Então, esse recurso é nosso, né? Não é meu, nosso aqui da população. Então, quanto se gasta, que a gente está fazendo esse levantamento, quanto está sendo gasto no que não está sendo atendido por questões das pessoas. Então a gente tem que olhar para isso, tem que educar. A gente está vendo uma parte legal, penalizar, a gente já foi falado vários anos, né? Cobrar consulta um pouquinho, isso não pode, porque não permite, né? Mas eu acho que sim, eu acho que a gente pode, tendo todas as informações possíveis, porque aquela pessoa que falta, ela vai faltar 1, 2, 10 vezes, ela não vai ter, ela não está nem aí pelo serviço quando é gratuito. Então a gente tem que cobrar, aí tem que botar a população, tem que saber que acontece isso. Né? A gente não pode penalizar toda a população também, né? A gente tem que dizer para eles o que realmente acontece, né? Então, ser transparente nas informações, é isso que a gente está tentando agora montar isso para passar para vocês. A quantidade de atendimentos que são cancelados e o custo disso para o município. E aí vocês vão ver que as cirurgias de alta complexidade, a gente limparia todas elas. Vocês podem ter certeza que a gente economizaria lá 500, 600 mil no ano por causa desses cancelamentos. Na segunda pergunta, vereadora, a questão do passaporte. Hoje a gente entrega para todo vacinado, sim, a carteirinha, e a pessoa pode procurar via o Ministério, tem no site, tem os apps, sabendo tem lá escrito a vacinação que ele fez. Então, provavelmente ele vai ser obrigado a mostrar um ou outro. Então, eu não sei pela secretária lá, eu realmente não sei, se existe alguma outra forma, mas hoje para os estádios de futebol, hoje está sendo liberado, está sendo muito mais acessível, ele vai ter que mostrar, senão não vai conseguir entrar, né? Então existe já via Ministério no site, eu não vou saber qual é agora, acho que é o ms.gov lá, e que tu consegue essa informação do que tu foi vacinado e que vacina tu fez. Então, porque hoje exige uma viagem internacional, já tem isso, né? Então, é claro que se a gente conseguir fazer no município essas questões saindo da nossa casa, a gente faz com que a população consiga se conscientizar e faça também a sua vacinação, porque senão tem que ficar em casa mesmo, né? Em relação ao que a vereadora Lucilene falou, aconteceu um problema sistema, e realmente a pessoa estava com dificuldade de conseguir marcar sua consulta online, mas não era problema de internet, era problema de sistema, e quando foi passado para nós, a gente resolveu. Então isso não acontece mais. Se estiver acontecendo,
a primeira coisa, a vereadora Lucilene, eu não sei ontem da Câmara, eu não vi, mas pode falar com nós, ela trabalha lá com a gente, assim, se tem mais reclamação, passa lá que a gente resolve, sabe? Não tem... Mas teve um problema, sim, de marcação de consulta online, mas que foi resolvido. Ok. Não, eu acho que de janeiro até agora melhorou muito com relação às reclamações que a gente tinha no posto de saúde. Eu me lembro desse caso que a Lucy falou ontem, das consultas online, o resto não tem problema. E com relação à vacina, eu só vou citar um caso. Por exemplo, eu sei, a Escola Elisa Tramontina teve alguns professores que não quiseram fazer a vacina. Ok. Eu não acredito nas ciências, eu não quero. Bom, foi o que eu te disse. Tu não quer fazer, tu não pode entrar no meio porque é uma coisa coletiva. Aí o que aconteceu? O Ministério, a diretora entrou em contato com o pessoal da CRE e tudo. O Ministério Público pediu que fosse feito pela professora um documento dizendo o porquê que ela não quis fazer a vacinação. Porque no momento em que nós estamos falando de uma pandemia, de uma coisa coletiva, tu pensar individualmente, tu está errado. Aí essa professora disse, é sério? Mas, gente, se tu não sabe o que é sério... Aí foi fazer a vacina. Então, eu acho assim, quando tu vai apertando o círculo, não, tu quer ir no estádio? Bom, todos vão ter que fazer vacina. Tu quer entrar no cinema? Todos vão ter que fazer vacina. Então, eu acho que Carlos Barbosa também já tem que ir pensando, talvez, em agilizar esse sistema, né? Perfeito, perfeito. Concordo também, e é bem isso, né? Tu imagina se uma professora com seus alunos, porque ela está olhando para ela, né? Ela não está olhando pelos outros. Então, que tipo de atendimento ele vai fazer com o teu filho, né? Então, se ela está... ninguém é obrigado a fazer, ninguém obriga ninguém a fazer, mas sim, tu pode fazer alguma questão de onde tu vai. Então tu fica em casa. Exato. Né? Então, claro, sem dúvida. Tá bom, obrigado, Diego. Passo para a secretária. Obrigado. Era isso aí, Enio. Então, tá bom, então a gente gostaria, estamos encerrando aí, a gente gostaria que fizesse as considerações finais aí sobre a ciência aí. Então eu primeiro agradecer, eu acho que é a primeira vez que eu venho na Câmara dessa maneira, então fico muito feliz em poder primeiro ajudar a população em relação a todos os atendimentos de saúde. O que precisar da gente, a gente vai estar lá. Para nós não importa quem está lá, a gente vai querer atender da mesma maneira. Então, tentando sim ter mais recursos possíveis para a população. Peço auxílio de vocês nas questões que a gente tem uma demanda muito grande, que a gente está tentando vai passar para a Câmara de Vereadores uma lei a respeito de contratações, que é dentista, nas consultas especializadas, questões de extrema importância para a população, que a gente vai parar dessas filas de espera de 6, 7, 8 meses. Vamos tentar manter com o mesmo recurso, fazer com que a população na atenção básica, pediatria, gineco, clínico, que não falte para a população, exames básicos que a gente precisa ter. Pensando muito quando a gente fala em centralização do centro de saúde, a gente tem que pensar nos bairros do município, colocar saúde da família, atenção primária, que tem um recurso muito menor para atender muito mais pessoas. Não é só dar, a questão não é essa, a questão é muito maior. A questão é muito maior. É isso. Muito obrigado, presidente, muito obrigado, vereadores. Então tá, Diego, só para avisar, eu acho que já está na casa nesse projeto, nesse sentido. Inclusive a gente já fez um adendo aí para que a saúde e a educação, quando é serviços emergenciais, assim, ou contratação, não passe mais pela Câmara de Vereadores. Então, na saúde e educação vai ser colocado direto executivo com as secretarias, nesses dois requisitos. A gente fez uma emenda pelo que nós estivemos vendo aí, e veio para cima com outros detalhes, mas a gente, na saúde e na educação, nós vamos, que não precisa mais passar pela Câmara, porque às vezes fica um projeto aqui
que é dentro da lei, né, que é em 30 dias, e de repente vai precisar de um médico, de um dentista, uma coisa, e fica aí parado o projeto, e aí vocês podem fazer diretamente por lá. Então era isso, a gente agradece a tua participação aí, então está encerrado o relatório quadrimestre da gestão de saúde. Uma boa tarde a